Fala, turma. Vamos começar hoje a nossa aula de geometria espacial, definindo, né, poliedro, corpos redondos, mas a gente vai começar com os prismas, tá bom? Vocês já ouviram falar em prismas com certeza. Primeiro vamos definir o que é um poliedro, né? Eles são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos, triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc. Então, a palavra poliedro ela vem do grego antigo, né? Poli significa vários e edro significa face, né? Então, são várias faces. É uma soma de faces, onde cada face representa uma figura plana, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? A gente vai especificar cada um, tá? Daqui a pouco. Paralelepípedo, cubo, prisma hexagonal, pirâmide triangular, poliedro, né? Esse aqui é um poliedro, seria um poliedro côncavo, tá? O que que é côncavo? Côncavo é quando, se eu pegar dois pontos dentro do poliedro, tá? É, se em algum momento essa reta, e eu ligar os dois pontos, né? Imagina que eu tenho um ponto bem aqui, imagina lá dentro, tá, do poliedro, e um ponto aqui dentro. Se eu fizer uma reta ligando esses dois pontos, observe que uma parte da reta vai ficar para fora do poliedro. Quando isso acontece, a gente chama de côncavo, tá bom? É, já o convexo seria todo o resto do poliedro. Quando eu pegar dois pontos aqui quaisquer, né, dentro do poliedro, qualquer reta, tá, que eu faça aí seguindo ou juntando, unindo esses dois pontos, ela sempre vai estar dentro do poliedro. Quando isso aqui acontece, a gente chama de convexo, tá bom? Então esse aqui é convexo, esse é convexo. Observa aqui quaisquer pontos que eu pegue aqui dentro, dois pontos, sempre que eu traçar uma reta, sempre vai estar dentro do poliedro, tá? A reta sempre vai estar dentro. Aqui também, ó, se eu pegar um ponto aqui e eu fizer a junção, observa que vai estar dentro do poliedro toda a reta. Já que não, uma parte da reta ficou para fora. Esse aqui é côncavo. Então, todos esses caras aqui são convexos, exceto esse cara bem aqui, tá? Esse aqui também é convexo, uma pirâmide quadrangular. Aqui a gente tem os corpos redondos, tá? São sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada, não plana, tá? Em geral, vai ser uma circunferência, né? Então tá aqui, olha, o cone, o cilindro, vamos definir mais para frente, tá? Tronco de cone, uma esfera. Isso aqui já não são poliedros, a gente já chama de corpos redondos, tá? Se tiver ao menos uma parte que seja uma circunferência ou uma parte arredondada, tá? A gente já define isso aqui como sendo um corpo redondo. Então vamos definir o que é um prisma, né? Um prisma basicamente a gente vai ter dois planos, um superior, tá? E um inferior, tá? Então, plano inferior, plano superior. Em cada plano a gente vai ter uma figura geométrica, tá? Uma figura plana, e elas têm que ser congruentes. Então, observa que aqui eu tenho um pentágono e aqui eu tenho um pentágono. Poderia ser um quadrilátero, poderia ser um triângulo, poderia ser um hexágono, poderia, tá? Nesse caso eu tenho um pentágono. Então, a junção, tá? Desses pontos aqui, desses vértices, dessas duas figuras como um todo, tá? Se eu unir elas aqui, ó, através de infinitas retas, eu vou formar o meu prisma, tá bom? Essa é a definição de prisma. Eu tenho então uma base inferior e uma base superior, tá bom? Exemplo aqui, tá? Tenho uma tenda, seria um prisma triangular, tá? Uma base aqui é um triângulo, ó. Observa que é um triângulo. Aqui eu tenho uma caixa de sabão, eu tenho um dado, né, que seria um cubo. Aqui eu tenho as torres gêmeas, tá? Um exemplo aqui de engenharia, tá? Aquelas torres que já foram derrubadas, né, pelos terroristas em 2001, tá? Então só exemplificando aqui, são exemplos de prisma, tá? Do cotidiano. Elementos do prisma. Então vamos lá, como eu falei para vocês aqui, ó, eu tenho a base, de novo aqui é um pentágono, mas poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrilátero, tá? Então eu tenho a base, tá? A gente em geral não define como base superior ou inferior, tá? Chama só de base, tá bom? Eu tenho as arestas, tá? Arestas seriam as retas, né, que formam aqui o nosso prisma. Aqui está faltando ainda os vértices, né? Vamos colocar aqui. Cada pontinho desse aqui são os vértices, né?
Então, esses pontinhos vermelhos aqui, tá? São os vértices. Bom, a altura, né? A altura seria, se eu pegar o centro desse cara aqui, ó, até aqui embaixo, a gente diz que esse cara aqui é a altura, né? Lembrando que ele tem que fazer 90 graus aqui, tá? Com plano base, tá? Essa aqui seria a altura. Esse cara aqui definimos como sendo a aresta lateral, tá? A aresta lateral seria esse cara aqui, aresta lateral, aresta lateral, isso aqui seria a aresta lateral também. As faces laterais, tá? E aqui embaixo a gente define como sendo a aresta da base, tá? São as retas aqui que formam a base, tá bom? Vamos lá, temos prismas retos e oblíquo, tá? O reto é bem simples, pessoal. Ele forma 90 graus aqui com o plano da base, tá vendo? 90 graus, 90 graus. Já o oblíquo não. O oblíquo, em relação ao plano da base, aqui ele vai formar um determinado ângulo, tá? Que não é 90 graus. Então, esse alfa aqui, obviamente, ele é diferente de 90 graus. Em geral, 90% das questões de geometria espacial a gente trabalha com o prisma reto, tá bom? O reto para a gente vai ser mais importante, tá? Aqui são outros exemplos de prisma reto e oblíquo, né? O pentagonal, hexagonal, heptagonal, né? 7 lados, tá? Na base, tá? Então, observa que a característica do prisma, ela depende da base, tá? Eu vou definir ela, prisma triangular. Por que é triangular o prisma? Porque a base é um triângulo. Pentagonal, por que é pentagonal? Porque a base é um pentágono, tá? Então, de acordo com a base, eu vou classificar o prisma, tá bom? Observação: se as bases de um prisma reto são polígonos regulares, ele é chamado de prisma regular. Pessoal, recapitulando, o que é um polígono regular? Tem todos os lados e ângulos congruentes, tá bom? É simples, tem todos os lados e ângulos congruentes, tá bom? Quando eu falo de ângulos, obviamente que eu estou falando de ângulos internos, tá? Os ângulos internos. Tá? Então, aqui é um exemplo, eu tenho um hexágono, e se ele tiver todos os lados iguais e todos os ângulos aqui, ó, todos os ângulos iguais, a gente sabe que a gente tem um prisma regular, tá bom? Eu tenho um prisma regular, tá? Legal. Todo prisma cujas bases são paralelogramos, eu defino como sendo um paralelepípedo. Já ouviram falar nessa palavra? Com certeza, pessoal. O que é um paralelepípedo? É o prisma cujas bases são paralelogramos. E o que é um paralelogramo? Só recapitulando, é aquela figura plana que tem os lados opostos, paralelos e congruentes, tá bom? Então, esse lado aqui é congruente a esse, e esse lado aqui é congruente a esse. E ambos são paralelos, tá bom? Isso é um paralelogramo. Só recapitulando, a gente já estudou isso lá em geometria plana. Beleza, aqui eu tenho tipos de paralelogramos, tá? Desculpa, de paralelepípedo. Esse aqui seria o mais comum, né? Um paralelepípedo comum, ele é oblíquo aqui. Por quê? Porque a base dele aqui é um paralelogramo. Ó. Esse cara aqui é igual a esse cara é igual a esse. Certo? Já esse cara bem aqui, observa que ele tem um ângulo de 90 graus com a base. A gente diz que isso aqui, então, seria um paralelepípedo reto, tá bom? Esse cara aqui é um paralelepípedo reto. E esse cara aqui de baixo, ele vai mais além. Além de ser reto, formar 90 graus, todas as faces dele são retângulos. Olha aqui, olha. Todas as faces são retângulos. Aqui não. Aqui as faces, eu posso ter paralelogramos, tá bom? Nas faces. Aqui não. Aqui todos são retângulos. Então, esse cara aqui de baixo, a gente define como sendo um paralelepípedo reto-retângulo. Isso aqui é importante, porque o cara pode começar na questão assim, seja um paralelepípedo reto-retângulo. Aí tu não sabe o que é. Aí tu já vai errar a questão.
Porque essa questão de todos os faces serem retângulos é uma propriedade bem importante, tá? Vamos lá, área do paralelepípedo reto. Beleza, reto significa que ele forma 90 graus aqui, tá? Com o eixo, tá? Da base. Bom, na verdade, esse cara aqui, ele tem que ser reto retângulo, tá? Faltou aqui, é reto retângulo. Não pode ser só reto, porque eu vou falar agora. Por quê? Vamos lá. Aqui eu vou ter, se ele é reto retângulo, tá? Vou cortar aqui, tá? Então, o paralelepípedo é reto retângulo. Qual é a propriedade que eu acabei de falar? Todas as faces dele são retângulos. Então, tudo esse cara aqui tem 90 graus, tá bom? Todas as faces são retângulos. Pessoal, qual é a área do retângulo? Então, se eu pegar, por exemplo, preste atenção, esse retângulo aqui embaixo, olha. Esse aqui, ó. Esse cara bem aqui. Ele tem a base seria o A e a altura seria o B. Imagina, parece um paralelogramo, né, pessoal? Porque é a questão de a gente estar desenhando a figura em formato espacial. Não tem como desenhar aqui um retângulo, senão não vai dar para enxergar que é um paralelepípedo, tá? Então, o que a gente tem que se basear é pelos ângulos aqui. Se eu colocar aqui 90 graus, tá? Saiba que aqui é um retângulo, tá bom? Eu sei que isso é um retângulo já. Enfim, esse cara aqui da base, então, é um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura, seria o A vezes o B. Então, a área, tá, desse cara aí de baixo, ela vale AB. Mas repara bem que esse cara aqui de cima, que é o oposto dele, olha, é o mesminho retângulo, mesmíssimo retângulo. Também vai ter área AB. Então eu vou chamar a área do baixo mais a área de cima. Já consegui uma parte aqui da área do paralelepípedo reto retângulo. E assim eu vou fazer para o resto, pessoal. Olha só, aqui tem outro retângulo. Um lado aqui é B e o outro lado é C. Então eu vou ter mais. Estou somando todas as áreas de todas as faces, tá? Mais BC. Aí repara bem que esse cara aqui também é o mesmo retângulo, tá? Também ele é BC. Mas tá faltando quem aí? Tá faltando o retângulo AC, né? Onde é que tá esse cara? Ó, já achei esse cara de baixo, já achei esse cara do lado, tá faltando esse cara aqui da frente, ó. Olha aqui, acompanha aqui esse retângulo aqui que eu estou marcando, ó. Tá faltando ele. Esse retângulo aqui, ele vai ter a base A e essa altura aqui é o C, ó. Se aqui é C, aqui também é C, pessoal. Então vai ser A, retângulo bem aqui, tá bom? Vai ser AC. E aí a gente tem o retângulo lá atrás também. Então vai ser mais AC, mais AC. Então a área vai ser 2AB mais 2BC mais 2AC, né? Então se eu colocar o 2 em evidência, eu vou ter que a área vai ser 2 que multiplica AB mais BC mais AC. O produto, tá, das arestas aí. AB mais BC mais AC. Tá? Esse cara aí vai ser a nossa fórmula da área do paralelepípedo reto retângulo, tá? Por que que ele não é só reto? Porque se fosse só reto, esse cara aqui de baixo seria um paralelogramo, e aí seria mais difícil encontrar a área dele, tá? Não seria A vezes B, porque B não seria a altura. Tá? Então, bora fazer um exercício aqui. Ó. Considere que o container mostrado na imagem tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 8 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e 3 metros de altura, tá? Quando ele fala retângulo, pessoal, considere que é reto retângulo, tá? Senão ele falaria só reto. Então, retângulo é reto retângulo, tá bom? Paralelepípedo retângulo significa que todas as faces são retângulos. Pronto. Suponha que Onofre, dono de uma empresa que aluga container, contrate uma pessoa para pintar toda a superfície externa do container da foto ao lado. Considerando que essa pessoa cobra R$ 4,50 para pintar uma superfície de 1 metro quadrado, qual a quantia que ele vai ter que desembolsar para pagar pelo serviço contratado? Então,
o cara paga 4,50 a cada 1 metro quadrado. Se eu encontrar a quantidade total de metros quadrados, basta multiplicar por 4,50, tá? Então vamos lá. Ele já deu aqui as medidas, né? 8 de comprimento, 4,5 de largura e 3 de altura, tá? Então seria alguma coisa assim, olha. Esse comprimento aqui seria 8 metros. A gente poderia dizer que esse cara aqui seria a altura, que é 3 metros, né? E a gente poderia dizer que esse cara aqui seria a largura, né? Que ele fala que seria 4,5 metros, tá bom? Esse cara aqui seria o 4,5 metros. Enfim, nem precisava ter colocado isso, tá? A gente pode partir direto para a fórmula da área, né? É 2 vezes, eu vou multiplicar 2 a 2 essas arestas aí, tá? Então vai ficar 4,5 vezes 3 mais 4,5 vezes 8 mais 3 vezes 8, tá? Então quem vai ser a área? 2 vezes 3 vezes 4,5 vai dar 13,5. 8 vezes 4,5 vai dar 34, né? 3 vezes 8, 24, certo? Então a área aqui vai ser quem? Vamos somar, né? Opa, vamos somar esses caras aí. 2 vezes 13,5 mais 34 vai dar quanto isso? 47,5, né? Mais 24. E esse cara aqui vai dar quanto? 71,5, né? Agora eu posso multiplicar por 2 já. Vai dar 143 metros ao quadrado. Lembra que se eu estou falando de área, tem que ser metro ao quadrado. Tá bom? Então, basta eu multiplicar 143 vezes 4,5, né? 4,50 na verdade, né? Para eu descobrir o valor total, tá bom? Aqui, ó, 4,5 vezes 143. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 21. 20, 21, né? 7, 12, 16, 17, 4, 5, 5, 3, 14, 6, mais uma vírgula. 643,50 vai ser o valor total a pagar. Fechou? Diagonal do paralelepípedo retângulo. Tá, a diagonal do paralelepípedo retângulo, a gente vai definir como sendo esse cara bem aqui, olha. Prestem atenção. Vai ser o cara que atravessa um vértice, vai pegar de um vértice até o outro vértice, ele vai atravessar todo o paralelepípedo, tá bom? Esse cara aqui, a gente vai definir como sendo a diagonal do paralelepípedo, tá? Ele vai atravessar todinho o paralelepípedo lá dentro. A gente tem também a diagonal, pessoal, de uma face. A diagonal de uma face seria só esse cara bem aqui, ó. Ele vai atravessar só uma face, tá bom? Então, como é que eu vou encontrar essa diagonal aí? É bem tranquilo. Preste atenção aqui, ó. Se eu olhar aqui então para esse triângulo aqui, olha. Esse triângulo que está de azul, vermelho e preto. Eu posso aplicar Pitágoras. Ele é um triângulo retângulo. Olha aqui, olha. A hipotenusa é o lado que está oposto aqui, olha, a esse ângulo aqui, tá? De 90 graus. Tá? Então, esse cara aqui vai ser hipotenusa. Então, eu vou ter d ao quadrado. O d é a diagonal que eu quero achar do paralelepípedo. Vai ser igual a d1 ao quadrado mais esse cara aqui, olha. Esse carinha bem aqui, prestem atenção. Esse carinha bem aqui é o mesmo desse carinha bem aqui. Ou seja, ele é o c, tá? Então, esse cara aqui vale c, tá bom? Mais c ao quadrado. Tá, e quem é o D1? O D1 a gente agora vai partir para esse cara bem aqui, ó. Partir para esse cara bem aqui, ó. Vamos pegar agora esse triângulo que está de vermelho, roxo e verde. Também é um
triângulo que dá para aplicar Pitágoras porque ele é retângulo, olha. Agora o D1, ele é hipotenusa, então vai ficar D1 ao quadrado igual a A ao quadrado, que é o cateto, mais esse outro cateto que está de verde aqui, olha. Esse cateto vem aqui de verde, é o mesmo desse aqui, olha, que vale B, mais B ao quadrado. Tá? Então, esse D1 ao quadrado igual a quadrado mais B quadrado, eu vou substituir bem aqui. Olha. Então, vai ter que D ao quadrado é igual a D1 ao quadrado, tá aqui, olha, ele vale A quadrado mais B quadrado mais o C ao quadrado. Pronto. Eu gosto de colocar a fórmula assim, tá? Eu poderia colocar aqui D é raiz quadrada desses caras, mas eu prefiro colocar a fórmula assim. Acho que fica mais bacana do que colocar uma raiz quadrada aí, tá bom? Então fica assim a minha fórmula, tá bom? A diagonal ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, tá? Nada difícil de gravar, pessoal. Volume do paralelepípedo retângulo. Pessoal, o volume, pessoal, ele vai ser igual à área da base vezes a altura. É a coisa mais fácil do mundo, essa fórmula do volume. Pessoal, quem é a área da base? Vamos considerar esse retângulo aqui de baixo como sendo a nossa base. A área dele vai ser A vezes B. A vezes B. E quem é a altura? A altura seria o C, né? Pronto, acabou, pessoal. É só isso. Volume é o produto das arestas. A vezes B vezes o C. Só isso, muito fácil. Diagonal, área e volume do cubo. Então a gente pode encontrar a diagonal do cubo. Qual é a diferença do cubo do paralelepípedo? O cubo ele é uma forma de paralelepípedo, tá? Só que ele tem todas as arestas iguais. Enquanto no paralelepípedo a gente tem o A, arestas A, B e C, no cubo a gente vai ter a aresta tudo igual a A, tá? Porque as arestas são todas iguais, tá? O cubo é aquela figura perfeita, tá? Tem todas as dimensões iguais. Então daí fica fácil encontrar a diagonal, né? A diagonal não era A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. A diferença é que aqui é tudo A, para o cubo, tá? Para o cubo, eu vou ter o quê? A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Ó, observa que o B virou A, o C virou A. Então isso aqui vai ser 3A ao quadrado. E aí quando eu for extrair a fórmula da diagonal, tá? Aqui sim eu vou tirar a raiz, tá? Isso é interessante. Vai ficar A raiz quadrada de 3, tá? Quando eu tirar a raiz do A ao quadrado, ele vai sair para fora da raiz, né? Então esse cara aqui vai ser a diagonal do cubo. Muito simples. A área do cubo, vamos lá. Muito simples também. A área do cubo, lembra que era 2 vezes AB mais BC mais AC? A única diferença é que agora vai virar tudo A, esses caras aí dentro. Vai ficar 2 vezes A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A. Então lá dentro vai ficar A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Vai ficar 3A ao quadrado, tá bom? Então quando eu somo aqui, olha. Quando eu somo aqui A quadrado, A quadrado, A quadrado, eu vou ter o 3A ao quadrado. Então a área aqui vai ser 2 vezes 3, 6A ao quadrado. Muito fácil também. Área do cubo, tá bom? Finalmente, o volume do cubo, o mais fácil de todos. Volume do cubo. Lembra do paralelepípedo? Não era A vezes B vezes C? O cubo é um paralelepípedo também. Só que agora o B vai virar A, o C vai virar A. São todos iguais, né? Logo, o volume vai ser igual a A elevado ao cubo, né? A vezes A vezes A. Lembrando que o volume, né? A medida dele, a dimensão dele vai ser metro cúbico, centímetro cúbico, enfim.